Galera, é o seguinte, não sei se aconteceu assim com vocês, mas bem antes de ter o PlayStation 4, primeiro eu tive o PlayStation 1, e até hoje eu fico embasbacado com as infinitas possibilidades de jogos que a biblioteca desse console consegue proporcionar, uma biblioteca que, vale dizer, serve de referência para os jogadores antigos até hoje em dia. Lembro que eu sempre gostei muito do que os mundos em 3D nesse console proporcionavam em nível de possibilidades, por exemplo, por isso eu sempre busquei jogos como Tenchu ali. Eu queria que aquele mundo repleto de polígonos me desse opções de como poder avançar, eu queria chegar em um determinado local, conseguir ver todas as minhas opções e elaborar estratégias para avançar no campo inimigo, algo que Tenchu fazia muito bem pelas extensas arenas adversárias. Então o PS4 chegou, e a evolução mais natural disso que se esperava era um mundo maior, povoado e com infinitas possibilidades para você poder agir, e foi exatamente o que eu e muita gente esperava encontrar com Assassin's Creed naquela época. A gente pode falar que Assassin's Creed foi um título que ditou muitas regras, isso é uma verdade, mas antes dele, jogos como Tenchu estavam apresentando aos jogadores as diversas possibilidades que o mundo em 3D consegue proporcionar. Por isso que no fim das contas, quem estava acostumado com Assassin's Creed e já vinha de gerações mais antigas, identificava imediatamente elementos que jogos como Tenchu trouxeram originalmente. E com o PS4, isso em teoria ao menos, ia acabar chegando a patamares estratosféricos. O poder dos consoles cresceu muito ao longo do tempo, e realmente a gente teve uma proposta muito boa com a chegada da saga aqui no PlayStation 4, inclusive diria que até hoje não tem nada parecido com o que foi construído por aqui. O problema é que Assassin's Creed elevou esse conceito a um patamar tão alto que na época o jogo nem sempre conseguia mostrar que era de fato de nova geração por não conseguir suportar esse patamar. Em momentos parecia de fato que o PS4 estava mostrando o poder dele enquanto executava o jogo, mas do absoluto nada, essa experiência e imersão eram quebradas, algo que aconteceu por inúmeros motivos. Dentro da biblioteca de jogos do console, vamos dizer que esse é candidato a um dos casos mais intrínsecos dele. Então hoje eu quero mostrar para vocês se eu encontrei o que eu procurava nele nessa época, mas também quero mostrar por que quando eu me sentia naquele mundo, amparado pela nova geração da época de fato, do absoluto nada essa imersão era perdida. O que é um problema, porque quem compra o PS4 quer se sentir jogando um PS4. Mas é sempre importante lembrar que agora você tem um lugar seguro para comprar o seu PS4 novo e lacrado finalmente, porque a Forte Games tá por aqui hoje. Aliás, a Forte Games também tem o PS5 e ficou muito mais fácil de você garantir o seu. Presta atenção nessas facilidades. A primeira facilidade é que no pagamento à vista você ganha mais desconto. A segunda é que você pode parcelar sua compra em até 12 vezes. E a terceira é que você tem frete expresso totalmente grátis. A loja te dá isso. Você pode usar essas facilidades para comprar qualquer console, seja o PS4 ou o PS5. Agora ficou muito mais fácil de você garantir o seu. E não precisa se preocupar. Para prezar pela sua segurança, a loja usa o Mercado Pago para proteger seu dinheiro até você receber o seu produto e faz questão de te deixar bem à vontade para poder mandar um vídeo recebendo o console na sua casa para poder mostrar como ele chegou para você. Como você pode ver, já tem muita gente comprando na Forte Games e aproveitando todos os benefícios, e você pode acompanhar todo o processo de perto. A loja vai te mantendo informado pelo WhatsApp a todo momento, e quando seu produto é enviado, até foto dele você recebe. Então não precisa se preocupar, porque além das facilidades, a loja garante a sua segurança. Vai para Forte Games garantir o seu console. Link no comentário fixado e na descrição. PlayStation 4, mundo aberto, nova geração. Essas três expressões deram tantas possibilidades para a oitava geração de consoles com o PS4 que desenvolvedoras como a Ubisoft colocaram tanta expectativa nele que isso parece ter gerado algo fenomenal na mesma medida que foi traumático. Assassin's Creed Unity foi um desastre no lançamento. Ele chegou um ano depois do novo console da Sony, o que quer dizer que ele foi lançado em 2014. E se você está acompanhando atentamente a minha história com o PS4, sabe que nessa época eu ainda não tinha comprado o console. Mas mesmo assim, tudo que se ouvia falar sobre o jogo era bugs. Bug no personagem, bug na gameplay, bug no mundo aberto, muitos bugs. O tempo passou, eu já estava com o meu PS4 e decidi investir em algo que se parecesse com o Tenchu, mas com o poder da nova geração para ver até que ponto os consoles avançaram. Normalmente eu não sou o tipo de pessoa que começa confiando imediatamente nas críticas, mas naquele momento eu me arrependi amargamente por não ter feito isso. Mesmo que a gente já estivesse na geração do PS4, nunca foi um hábito meu baixar patches de jogos ou algo
algo do gênero, porque sempre fui acostumado com a filosofia de que o jogo precisa chegar o mais bem acabado possível nas mãos dos jogadores. Afinal de contas, na geração de Tenchu, não existia a possibilidade de instalar uma atualização em um jogo para corrigi-lo, ele precisava chegar em perfeito estado. Foi assim que eu fui acostumado, foi uma era de ouro. E a essa hora a pergunta é, por que eu tô contando tudo isso? Digamos que eu tive a infeliz ideia de começar Assassin's Creed Unity em busca de uma experiência de nova geração naquele período para poder aproveitar no meu PS4 sem baixar nenhuma atualização para ele, porque não acreditava na eficácia delas e nem concordava com a ideia de atualizar os jogos, justamente porque na minha cabeça o jogo precisa chegar polido nas mãos dos jogadores. Pode parecer piada, mas não é todo mundo que tem acesso à internet. E esse aqui foi um jogo que lançou muitos patches ao longo do tempo. Contar com a disponibilidade do jogador para resolver um problema da empresa não me parece justo. De qualquer forma, a história começou. Assassin's Creed me levou para a França dessa vez, e acho que é de comum acordo que ele consegue impressionar qualquer um quando o assunto é representar a ambientação. Os detalhes das clássicas capelas francesas são deslumbrantes. A estrutura de Notre Dame é de deixar qualquer um de queixo caído. Você se sente naquele lugar. A composição de elementos de cada superfície nesse jogo impressiona até hoje. É difícil achar alguma empresa que faça ambientações tão bem como a Ubisoft faz. Por isso, enquanto eu andava pelas ruas do local, logo no início do jogo, eu sentia que estava na nova geração, mas ainda assim tinha alguma coisa errada. A Ubisoft decidiu usar uma versão aprimorada da Envil Next nesse jogo, que é o motor gráfico dele. Com o PS4 em cena e com o título focado apenas numa geração dessa vez, ela poderia trazer aprimoramentos bons o suficiente para criar o mundo que a gente sempre sonhou em ver nos jogos. Um mundo crível, vivo, com pessoas quase que naturais ali. Uma proposta que na verdade começou com o PS3 e Xbox 360, mas não conseguiu ser tão bem executada neles por limitações técnicas. A Envil Next chegou com promessas para Assassin's Creed 3 na 7ª geração de, principalmente, povoar os campos de batalhas com inúmeros inimigos e dar vida à cidade com pessoas que tivessem comportamentos naturais, os mais naturais possíveis. E até por ter sido uma tentativa que falhou em um console que estava numa geração perto do fim, com a chegada de um mais forte, a gente esperava esse resultado com 100% de eficácia. E acreditem, essa eficácia precisava necessariamente existir. Isso porque, antes de Unity, a gente teve Assassin's Creed Black Flag, que mesmo sendo um jogo que cruzava as gerações, ou seja, foi lançado tanto para PS4 como para PS3, ainda era um jogo incrível em qualquer uma das plataformas. Então, Unity tinha que se justificar como um jogo com ênfase apenas na geração do PS4, porque não existiam mais amarras. O foco foi dado apenas na 8ª geração de consoles. E para ser sincero, num primeiro momento ele passa essa impressão. Paris por aqui é incrível. O jogo consegue passar exatamente a sensação que eu disse que estava procurando. Tem tanta coisa acontecendo em tempo real na tela que você consegue parar num único ponto e observar as diversas possibilidades para avançar e concluir uma missão. Era como imaginar um Tenchu elevado a níveis inimagináveis agora. A gente consegue andar no meio de muitos becos para poder cortar caminho, observar as lojas que compõem a cidade e até entrar em tavernas. Essa foi uma complexidade atingida que vai ser difícil de ser superada. O cuidado que tiveram aqui com como estruturar o level design para ele ser cheio de variantes e extremamente íngreme para explorar o parkour do personagem, que aqui tem uma das melhores movimentações, é digno de reconhecimento. Se você começa a explorar os prédios do jogo, vai observar que é tudo muito inconsistente para poder representar naturalidade nas construções. Existem uns mais baixos, outros mais altos, e isso gera realismo para essas construções da cidade. As ruas podem se transformar em becos dependendo de onde você estiver, mas também existem trechos enormes e que fazem a gente querer ficar ali apenas para observar a paisagem. Nessa época então, a Ubisoft foi em frente na hora de cumprir o objetivo dela de melhorar a qualidade dos NPCs para povoar esses cenários com o poder da nova geração e o aprimoramento do motor gráfico. Eu lembro inclusive que ela disse que iria colocar cerca de 10.000 NPCs numa única cena nesse jogo, todos eles com a própria inteligência artificial para ter um comportamento individualizado, e talvez ela até tenha conseguido. A maior sensação de se estar numa nova geração jogando esse jogo apareceu justamente ao observar esses NPCs. Uma tarefa simples, a gente não precisava de muito para poder se sentir jogando um console de nova geração. As multidões apareciam a todo momento, era como se ela quisesse dizer para o jogador que ela tinha a melhor tecnologia de povoamento de mundo aberto. Você andava pelos locais e via o comércio acontecendo, histórias de outras pessoas aleatórias iam se desenrolando e podia usar isso até para escapar dos inimigos, porque era uma ótima oportunidade de confundir o campo de visão deles. Mas a melhor demonstração de como esse mundo era diferente de tudo que já tinha sido construído aconteceu quando eu simplesmente parei e decidi observar. Eu só queria ver o mundo vivo que ela criou acontecer. As pessoas passando nas ruas trabalhando,
trabalhando, outros paravam no meio do caminho para cumprimentar, porque aparentemente se conheciam, os casais podiam se cumprimentar em outros pontos do cenário. O que eu tô querendo dizer com isso é que o mundo aqui parece realmente ser um mundo vivo, com pessoas sendo pessoas normais, fazendo coisas de pessoas normais de inúmeras formas, como precisa ser. Boa parte de como eu avancei nas missões por aqui, ao contrário de qualquer outro Assassin's Creed que já foi lançado, aconteceu na parte de baixo dos cenários, sempre nas ruas de Paris, e não escalando os prédios da cidade usando o parkour do jogo. Isso porque andar em Paris é sensacional, ela é uma cidade viva muito bem representada no jogo, mas mesmo com tantas qualidades, ainda fiquei me perguntando por que eu tinha o sentimento de que alguma coisa estava fora do lugar ali, me tirando do foco dessa experiência. Unity vai ter trechos incríveis, e isso é um fato. O momento em que o personagem vai para uma memória fora da linha de sincronia, em que está acontecendo um tipo de tempestade temporal, mostra como o jogo se focou muito na nova geração, em especial para mostrar elementos que envolvem a física, por exemplo. Da mesma forma, os efeitos visuais também não brincaram em serviço. O jogo trouxe uma iluminação global que fazia uma espécie de mímica da realidade para trazer ambientes mais realistas. E isso muda até mesmo a atmosfera do game dependendo de onde você está. Um local luxuoso, com muitas cores e objetos, vai trazer uma iluminação mais viva porque vai trabalhar com diversos padrões de cores e de luzes ali graças a esses objetos. Já na parte aberta, à luz do dia, fazendo uso dos edifícios que compõem a cena, a cidade vai cuidar do rebatimento da luz do sol para trazer um balanço de luz impecável, fazendo com que até mesmo para os padrões de hoje em dia, esse seja um dos mundos abertos com um dos tons de luz mais realistas. E por fim, as áreas mais pobres de Paris podem ser muito mais fúnebres justamente por trabalharem em cima desse mesmo padrão de luz, só que agora considerando outros elementos em tela. Essas variantes só acontecem por conta desse sistema de luz, então para cá ele foi importantíssimo. Foi muito bonito ver pela primeira vez em um jogo da saga os efeitos de luz e névoa volumétrica se espalhando pelas manhãs das ruas de Paris enquanto a cidade já estava sendo movimentada pelas pessoas. Isso tudo para dar senso atmosférico e indicar que o dia estava começando. Mas é principalmente nessas ruas tão deslumbrantes que aparece o foco do nosso problema. Aquela sensação de estranheza enquanto eu jogava vinha daí. Além dos diversos bugs, se você parasse para observar as pessoas em grande escala repetidamente, percebia que a naturalidade era completamente quebrada. Existiam NPCs que eram gerados bem na sua frente na mesma medida que desapareciam da mesma forma. As pessoas nas multidões podiam mudar de roupa do absoluto nada, tendo diversos pop-ins, e em alguns casos o comportamento delas não era natural. Isso pode parecer pouco, mas quando a gente lembra que acontece inúmeras vezes e em larga escala, afinal de contas o número de NPCs presentes aqui é algo realmente assustador, acaba se tornando problemático. E é um problema que a Ubisoft parece estar tão consciente desde o começo do desenvolvimento que mesmo diminuindo a resolução do jogo, ela não conseguiu apaziguar isso. E a resolução era algo fundamental para cá também. Existem muitos NPCs, assim como também existem muitos pop-ins neles. Só que tudo isso fica ainda mais complicado quando o jogo desce a resolução para 900p, fugindo do padrão de 1080p do PlayStation 4 e usa uma técnica de anti-serrilhamento que embaça os visuais. Veja bem, se na lista de jogos de mundo aberto ter uma resolução alta que não ofusca a imagem é importante para valorizar todos os elementos presentes na cena, Assassin's Creed Unity está no topo dessa lista de necessidades, porque ele tem sempre muita coisa acontecendo em tela, e geralmente são muitas coisas que aparecem na mesma quantidade que os problemas surgem. A grosso modo, o aspecto visual dos NPCs, além de soar embaçado por conta da combinação da resolução em 900p com o anti-serrilhamento de baixa qualidade, fica ainda mais problemático porque graças ao pop-in, parece que eles estão literalmente pulando na sua frente com uma qualidade ruim. É uma combinação que não é boa, sabe? Hoje em dia, é claro, depois dos diversos patches que foram disponibilizados, esse problema com o pop-in até foi reduzido, mas não o suficiente. Ele ainda aparece bastante. Então, pesquisando mais a fundo e procurando entender de forma mais específica o que aconteceu por aqui, a princípio parecia ser apenas uma simples necessidade de ter mais poder de processamento por parte do console para dar conta de toda a inteligência artificial do jogo. Se você olhar para a performance dele logo quando ele chegou, sem qualquer patch, era comum encontrar algo em torno dos 20 quadros por segundo com bastante oscilação, ainda que a resolução fosse baixa. Parecia que o processador não dava conta de fato, mas o problema foi bem maior do que isso. De acordo com especialistas, de fato existia dificuldade em adequar o jogo ao processador do console, mas tão difícil quanto isso era lidar com a própria tecnologia que cuidava de todos esses NPCs com inteligência artificial individual. E por isso os bugs foram intermináveis, e até hoje o jogo tem questões para serem resolvidas, porque o problema está muito mais associado ao core de desenvolvimento do que ao console propriamente dito. Assassin's Creed Unity não precisava apenas ser lançado ou relançado em uma nova geração que conseguisse dar conta de todo o potencial do jogo. Ele precisava também de mais tempo para ser
desenvolvido, porque ele tem boas ideias, mas essas ideias parecem terem sido feitas de maneira corriqueira em alguns casos. E a prova disso são todas as partes que a gente consegue explorar em Paris e sentir que a cidade é viva e complexa, mesmo que quebrada em algumas partes. Ele tem muito potencial, só não conseguiu ser tão explorado quanto merecia. E quem viu isso pela primeira vez e acompanhou toda a história dos videogames, sabe o quanto a gente conseguiu avançar. Mas não dá pra dizer que o jogo entregou 100% da experiência que ele gostaria de entregar e acabou se tornando um dos casos mais polêmicos do PS4, pelo menos pra mim. Esse ainda é um jogo que faz você se sentir na nova geração, mesmo se você jogá-lo hoje em dia, mas é uma experiência que por vezes ela pode ser quebrada. Mas deixa aqui no campo dos comentários um outro caso que você considera polêmico no PlayStation 4 também, justamente por conta de cada um desses empecilhos que a gente mencionou ao longo desse vídeo. Eu quero conhecer um pouquinho mais da sua experiência com o console. E no mais, eu vou ficando por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba. E de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos que a gente postar por aqui. Minhas redes sociais vão estar aparecendo aí, se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.